Bem-vindos ao Axis of Truth na JNS. Por que democratas se atropelam para fazer campanha com alguém que afirmou que a América mereceu o 11 de setembro? Essa é a pergunta que sigo me fazendo após o Reino Unido proibir o ativista de extrema-esquerda Hassan Piker de entrar no país e metade do Partido Democrata torná-lo mártir. Mas, entre todos na política americana, por que esse sujeito problemático, investigado pelo governo dos Estados Unidos por possíveis violações de sanções ao visitar Cuba, recebe tanta atenção? Por que ele é a pessoa que tantos políticos democratas estão correndo para defender? Só para lembrar, é isso que Hassan Piker realmente é. A América mereceu o 11 de setembro, cara. É o que eu tô dizendo. Pelo que entendo, os donos dos imóveis lá optam por não alugar de forma alguma. Mate eles. Mate esses filhos da puta e assassine esses filhos da puta na rua. Deixe as ruas se encharcarem com o sangue capitalista vermelho deles, cara. Engels escreveu sobre o conceito de assassinato social. E Brian Thompson, como CEO da United Healthcare, estava cometendo uma enorme quantidade de assassinato social, as formas sistematizadas de violência, por causa da dor generalizada que o sistema de saúde privado havia criado para o americano médio. Eu vi tantas pessoas entenderem imediatamente por que essa morte havia acontecido. E ainda assim, cada vez mais candidatos democratas não estão se distanciando de Hassan Piker. Eles estão buscando o apoio dele. E Piker não é apenas um comentarista qualquer que fez um comentário ruim anos atrás. Estamos falando de uma pessoa que realmente acredita na violência política, que ela é justificada. Alguém que defende abertamente ideologias comunistas e jihadistas. Bem, que na verdade vive valores opostos aqui no Ocidente com suas roupas de grife luxuosas e aparelhos capitalistas caros? Estamos falando de uma pessoa que repetidamente defendeu o Hamas e arrumou desculpas para o Hamas, um grupo terrorista designado pelos Estados Unidos que sequestrou e assassinou dezenas de americanos em 7 de outubro. É importante entender o contexto histórico da resistência violenta, mas não há justificativa para assassinar centenas de adolescentes. Existe? Acho que sim, exatamente, acho que existe sim. Acho que é importante entender o contexto em que a resistência violenta evoluiu, seja o Hamas ou qualquer outro tipo de militância. Eles não são monstros bárbaros, esses atos que cometeram são atrocidades horríveis, certo? Mas isso não vem de um lugar, sabe, de tendências antiquadas, antissemitas, ou de um desejo de sair por aí cometendo estupros em massa, ou festas de violência. Invadindo da faixa de Gaza para Israel. Sim. Você acha que eles não foram motivados pelo antissemitismo, considerando que estavam assassinando cidadãos? Não. Não. Isso é notável. E alguém que chamou os judeus ortodoxos de frutos da endogamia? Mas isso não impede os democratas. Veja o que aconteceu recentemente em Michigan. Poucas semanas após o ataque terrorista a uma sinagoga em Michigan, o candidato democrata ao Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, participou de um evento com Hassan Piker e não condenou os comentários anteriores de Piker. Depois, Abdul El-Sayed foi ainda mais longe em um podcast anti-Israel, desculpando os repetidos comentários pró-terror de Piker e alegando que eles estavam apenas fora de contexto. Tenho certeza de que não surpreende ninguém que El-Sayed também difundiu estereótipos discriminatórios sobre judeus, sugerindo que possuem poder sobrenatural sobre o governo americano. Após o ataque em Michigan, ele também respondeu condenando o ataque, mas também os ataques de Israel no Líbano, porque aparentemente isso faz sentido. Condene um conflito a milhares de quilômetros de distância, sem qualquer ligação real com um ataque aleatório contra crianças judias americanas em uma sinagoga em Michigan. Claro. Essa é a parte que realmente não entendo. Se você concorre ao Senado dos Estados Unidos, por que quer que essa pessoa o apresente aos eleitores? Por que esse é o público que você está tentando alcançar? Tipo, se esses são os seus valores como partido, você não está representando o que o Partido Democrata já foi. Você está representando um terceiro mundismo que odeia a América, enraizado nessa ideologia de vitimização jihadista. E, infelizmente, esse padrão está se repetindo em uma série de candidatos democratas agora. Olhe para Marine Galindo no Texas. Agora, felizmente, Maureen já perdeu a eleição. Mas não antes de ela postar um vídeo em que falava sobre transformar um centro de detenção de imigrantes em uma prisão. Para sionistas americanos, não israelenses, não estrangeiros, sionistas americanos. Quando eu digo que quero sionistas bilionários na prisão, isso não significa que eu quero judeus em campos de internamento.
Então por que estou recebendo um monte de ameaças de morte e insultos do MAGA? O que, pensando bem, faz sentido. MAGA e sionistas judeus parecem ser as mesmas pessoas. Eles falam exatamente do mesmo jeito, e isso porque o MAGA é uma forma emergente de sionismo cristão. É assim que eles querem criar um estado religioso nos Estados Unidos da América através do MAGA. Esse é o objetivo do sionismo, criar esses estados religiosos supremacistas brancos. Então, eu não me importo com qual religião você seja. Se você é sionista, ou seja, se você acredita que tem direito a uma terra, ou que alguém tem direito a uma terra, baseada em crenças religiosas, e que você vai matar todos os semitas por isso, então sim, eu acho que você é um perigo para a humanidade e deveria estar na prisão. Isso nem é um debate sobre a política de Israel, mas sim alguém querendo punir americanos que defendem direitos civis dos judeus. Mesmo assim, isso continua ocorrendo. Candidatos democratas dizem algo escandalosamente antissemita ou algo que teria sido universalmente considerado antijudaico há apenas alguns anos. No entanto, em vez de serem descartados como candidatos, o Partido Democrata, que recentemente foi dominado pelos socialistas democráticos da América, arruma desculpas para isso, mas está ficando ainda pior. Veja Adam Hamawi, candidato democrata ao Congresso em Nova Jersey, que venceu as primárias. Hamawi não é só um esquerdista radical, tem ligações reais com o terrorismo. Era aliado próximo de Omar Abdel-Rahman, o cheque cego, depois condenado por envolvimento no atentado ao World Trade Center em 1993. Ele viajou com ele, foi seu tradutor e até testemunhou em sua defesa no julgamento pelo plano terrorista. Em 1994, ele se voluntariou para uma afiliada da Al-Qaeda na Bósnia. Em 2024, Hamawi se voluntariou em um hospital em Gaza, sob o qual o líder do Hamas, Mohamed Sinwar, estava escondido. Claro, Hamawi afirmou que não havia nada de suspeito no hospital e que Israel estava mirando em civis. Além disso, ele defende embargo de armas a Israel e foi contra o financiamento do Domo de Ferro. Hamawi é um dos exemplos mais extremos, e ainda assim ele é apenas um entre vários candidatos democratas com comentários seriamente perturbadores e um histórico de associações e retórica perigosas e extremistas. Também há outra Kawaz, uma candidata ao Senado Estadual de Nova York, que disse que o 11 de setembro é resultado do colonialismo americano. Existe o candidato ao Senado dos Estados Unidos, Graham Platner, que tem uma tatuagem nazista, e ao que parece, isso não incomoda mais os democratas. E também há a candidata ao Congresso dos Estados Unidos, Daria Lisa Ávila Chevalier, outra candidata da DSA, que participou dos protestos anti-Israel em Nova York no dia 8 de outubro de 2023 na cidade de Nova York. A triste realidade é que posições que costumavam existir principalmente em espaços de ativismo marginal agora estão aparecendo em disputas para o Congresso em todo o país. Até democratas começam a admitir isso. Mallory McMorrow, candidata democrata ao Senado em Michigan, foi questionada se o Partido Democrata enfrenta problemas com o antissemitismo. Ela respondeu com um sim inequívoco e contou que sua própria família já foi vítima disso. O marido dela, judeu, foi insultado com ofensa antissemita enquanto andava com a filha de 5 anos na rua. Uma democrata relata o que presenciou. Existe um problema de antissemitismo no Partido Democrata, senhora McMorrow? Existe sim. Na convenção democrata, uma pessoa que estava lá gritou um insulto antissemita para o meu marido, que é judeu, enquanto ele caminhava com a nossa filha de 5 anos. Isso é assustador. Se for assim, por que os líderes do Partido Democrata permitem isso? Por que tratam quem defende abertamente a violência política como Hazan Piker como legítima voz da geração Z e futuro do partido? Acho que essa pergunta revela algo importante sobre o que ocorre no partido. Anos atrás, estar com alguém que dissesse que a América mereceu o 11 de setembro seria suicídio político. Hoje, uma candidata ao Senado dos Estados Unidos vê isso como oportunidade. Anos atrás, sugerir prisão para sionistas americanos encerraria uma campanha. Agora, é só mais um ciclo de notícias. Há alguns anos, essas posições eram restritas a poucos ativistas. Hoje, elas são o futuro do Partido Democrata, o que levanta a questão: onde diabos está a esquerda? Onde estão os democratas que amam os Estados Unidos, que acreditam que o antissemitismo deveria ser desqualificante, venha ele da direita ou da esquerda, que entendem que é possível apoiar os direitos humanos sem arrumar desculpas para o Hamas, que não apoiam radicais que estão queimando bandeiras americanas? Essas opiniões não deveriam ter espaço nem na esquerda nem na direita. Uma democracia saudável exige discordância, exige debate.
Exige pessoas com ideias diferentes debatendo de boa fé porque, no fim das contas, querem que o país prospere, não porque um lado quer destruí-lo em favor do jihadismo do terceiro mundo. Hasan Piker odeia a América, e isso nunca foi o que ele ofereceu. Ele não quer soluções. O projeto político dele se baseia em convencer que a América, suas instituições e os judeus são o problema, e que o país precisa de uma revolução comunista. O mais perturbador não é Hassan acreditar nessas coisas, mas o fato de ele ser um troll ignorante que finge rigor intelectual sem ter. O que realmente me incomoda é ver políticos buscando apoio dele, tentando conquistar seu público e tratando-o como aliado confiável. É por isso que eu acho que a proibição no Reino Unido é, na verdade, uma distração e que ele está tentando usar isso a seu favor. Adivinha como? Atacando os judeus. Essa é a questão mais importante aqui. Um grande partido político americano está cada vez mais aceitando pessoas antes vistas como tóxicas. Recentemente, tudo isso foi uma tentativa desesperada de obter apoio da geração Z, a mais afetada pelos esforços de subversão da China, Catar, República Islâmica do Irã e outros por meio das redes sociais. Se o partido não encarar esse problema com honestidade, só vai piorar. Sacrificar os valores americanos e a capacidade de debater civilizadamente com o objetivo comum de melhorar o país é um valor americano e uma tradição pela qual vale a pena lutar. O fato de os democratas terem desistido disso é um sinal muito preocupante para o país. Essa recusa em enfrentar a realidade não se limita à política interna. Enquanto políticos defendiam Hasan Piker esta semana, investigadores federais descobriam uma rede de aquisição da República Islâmica atuando nos próprios Estados Unidos. E quanto mais você aprofunda na história, mais ela expõe outra ilusão da qual Washington se recusa a abrir mão há décadas. Eles simplesmente não entendem. O Departamento de Justiça anunciou a prisão de Jamshid Ghomi, cidadão americano e iraniano de Newport Coast, Califórnia, nesta semana. Ele é o CEO de uma empresa de tecnologia sediada no Irã, e os promotores federais dizem que ele passou anos adquirindo equipamentos de rede, segurança e criptografia de origem americana para clientes no Irã, incluindo aqueles ligados ao setor nuclear e militar do regime. Em termos simples, a acusação é que tecnologia americana sensível estava sendo adquirida nos Estados Unidos e transferida para as mãos da República Islâmica, bem debaixo do nariz dos Estados Unidos da América. Isso ocorre após prisões de outros iraniano-americanos recentemente expostos trabalhando para o regime. Em muitos casos, eles já fazem isso há anos, mostrando o mesmo problema recorrente nos Estados Unidos. Isso ocorre após prisões de outros iraniano-americanos recentemente expostos trabalhando para o regime. Muitas vezes fazem isso há anos, mostrando o problema recorrente da política americana sobre o Irã, tanto à esquerda quanto à direita. Washington só identifica partes da rede do regime após o dano. Pode prender, acusar e divulgar nota à imprensa. Mas, repetidas vezes, os Estados Unidos têm se mostrado relutantes em lidar com a realidade mais ampla, que é o fato de que o regime não é um governo normal que possa ser moderado para agir corretamente. Por isso, a política dos Estados Unidos para o Oriente Médio segue fracassando. Prova número 1. Você está falando sobre o filho do líder supremo? Bem, ele faz parte disso, sim. Ele não foi visto em público. Qual é o status dele? Você falou diretamente com ele? Eu realmente acredito que eles têm muito respeito por ele. Eu vejo isso. Quero dizer, eles querem obter o aval dele. Sim, presidente Trump. Por décadas, os Estados Unidos tentaram várias versões da mesma abordagem. Pressionar, negociar, sancionar, oferecer saída, buscar moderados e depois se surpreender quando o regime aproveita cada chance para sobreviver, se rearmar, reprimir seu povo e expandir redes sob governos democratas ou republicanos. O caso do Departamento de Justiça ilustra bem esse problema. Segundo o órgão, não foi uma compra isolada nem uma simples violação técnica. Ghomi passou anos explorando os sistemas financeiros dos Estados Unidos, usando empresas de fachada e documentação para enviar equipamentos controlados para o Irã. Isso deveria levantar uma questão séria em Washington. Quantas redes como essa ainda existem? Quantas pessoas vêm alertando sobre isso há anos? Por que os Estados Unidos só reagem quando o regime já se beneficiou? A matéria da BBC acrescenta outra camada ao contextualizar a prisão nos esforços do regime para obter tecnologia ocidental, apesar das sanções. Porque o regime não vê as sanções como um motivo para parar, ele as vê como um obstáculo a ser contornado. Quem ouve iranianos, israelenses e especialistas não se surpreende. O chocante é Washington ainda não ter uma estratégia compatível com a realidade do regime. Isso também aparece na recente discussão dos ativos iranianos congelados anunciada no domingo. Reuters informou que os Estados Unidos avaliam usar fundos congelados para ajudar estados árabes do Golfo Pérsico a reparar danos de ataques do regime.
Alguém deve pagar reparações por isso, mas por que o dinheiro deve vir dos recursos do povo iraniano e não do regime? Os Estados Unidos evitaram que Israel e países árabes reagissem aos ataques do regime contra aliados, alegando negociações. Porém, nessa região, não responder é visto como fraqueza. Os Estados Unidos não mostram força ao enfraquecer aliados no Oriente Médio diante desse regime. Agora querem que a compensação venha dos fundos reservados para a reconstrução do Irã após a queda do regime. Admito que é um debate válido, mas por que só esse tema é discutido? Por que não há uma conversa igualmente séria sobre usar os ativos iranianos para ajudar o povo do Irã? Por que não há uma estratégia séria para financiar comunicação, fundos de greve, organização trabalhista, documentação de crimes do regime e infraestrutura de oposição para uma transição real? É aqui que Trump tem sido muito míope. Sim, ele foi muito mais duro com o regime do que muitos de seus antecessores, e merece crédito por entender que eles são perigosos e que o JCPOA foi um desastre total. Desde o início, no entanto, eu avisei que o governo parecia estar procurando por uma figura como Dulce Rodrigues dentro do regime, alguém que pudesse gerenciar uma mudança sem realmente romper com o sistema. Mas o Irã não é a Venezuela, e a República Islâmica é um sistema ideológico baseado na repressão interna e na expansão revolucionária no exterior. Os iranianos dizem há anos que o sistema é irreformável. Não pedem uma versão melhor da República Islâmica. Eles exigem o fim da República Islâmica e estão dispostos a morrer por isso, tornando a questão de Reza Pahlavi relevante. Não é necessário concordar com todas as suas posições, mas qualquer análise séria da oposição iraniana deve reconhecer que ele é sua figura mais reconhecida e desejada, dentro e fora do Irã. Ignorar Reza Pahlavi ou fingir que alguém do regime pode se tornar uma figura legítima de transição não é uma estratégia séria. Washington acha que sabe mais que quem vive sob esse regime há 47 anos, eles estão errados. Por isso, a experiência de Israel é importante. Israel compreende o Oriente Médio de um jeito que governos dos Estados Unidos não compreenderam. Os Estados Unidos são soberanos e têm seus próprios interesses. Israel alerta há décadas sobre o regime do Irã, suas ambições nucleares, redes de grupos proxy que ameaçam os Estados Unidos, infraestrutura terrorista que mata americanos e uso de oportunidades diplomáticas para se reconstruir. Ainda assim, os Estados Unidos agem como se soubessem melhor do que Israel como lidar com o regime. Isso é insanidade. No domingo, uma ex-oficial do Mossad revelou que Israel tinha um plano em fases para enfraquecer o regime e criar condições para seu colapso. Parte desse plano já estava em andamento, mas foi interrompido quando o presidente Trump parou a guerra abruptamente. Também foi o presidente Trump quem exigiu que Israel parasse os ataques durante a Guerra de 12 Dias, e também o presidente Trump quem exigiu que Israel parasse de atacar o Hezbollah no Líbano. O presidente Trump também exigiu que Israel cessasse ataques à República Islâmica após o último bombardeio e violação do cessar-fogo. Todas essas ações estão dando uma grande vitória à República Islâmica e fazendo com que eles acreditem que têm o poder de ditar o que acontece em outros países soberanos, sobre os quais eles nem deveriam comentar. Trump adora se posicionar como um negociador, mas essas ações prolongam a vida do regime às custas diretas do povo desta região, dos iranianos aos israelenses e aos árabes. Mas essas ações literalmente prolongam a vida do regime e às custas do povo da região, dos iranianos aos israelenses e ao mundo árabe. O problema com a visão do presidente Trump é este. Se a meta é administrar o regime, você sempre buscará acordos, saídas, pausas e concessões. Mas se o seu objetivo é livrar o mundo do regime e garantir que ele nunca mais ameace os Estados Unidos, então você precisa de uma estratégia diferente, uma que coloque o povo no centro, e não o regime. E é isso que Washington não entende. Os Estados Unidos se destacam em rastrear componentes do regime depois do ocorrido, rastreando a aquisição de armas, sancionando empresas, prendendo pessoas e congelando ativos. Eles podem atacar alvos no Irã? Mas nada disso responde à pergunta maior. Qual é o objetivo final? Se o objetivo é enfraquecer o regime islâmico, isso exigirá intervenções frequentes e mais derramamento de sangue na região e fora dela. Se o objetivo é uma América mais segura e um mundo melhor sem a entidade que causou mais derramamento de sangue na região, talvez você devesse deixar Israel fazer o que faz de melhor. Por isso, o caso do Departamento de Justiça é relevante. Não se trata de um único traidor. É um lembrete de que o regime continua a se adaptar, crescer e explorar todas as oportunidades na sociedade ocidental. A questão é se Washington vai admitir que administrar esse regime fracassou ou se passaremos mais uma década fingindo que novos acordos, sanções ou cessar-fogos trarão um resultado diferente. Encerrando esta semana com o bom, o ruim e o feio, começando pelo ruim.
Nesta semana, uma funcionária da ONU fez uma surpreendente admissão após meses de relatos e indignação sobre falsas acusações de violência sexual contra as forças israelenses. Pramila Patten, funcionária da ONU responsável pelo relatório que incluiu Israel na lista negra de violência sexual junto com o Hamas, admitiu que nunca revisou pessoalmente as evidências e nem visitaria as instalações de detenção se pudesse. Veja só. Não é responsabilidade do meu gabinete fazer qualquer verificação. Você teve acesso às evidências mencionadas neste relatório? Eu não preciso ter acesso a isso. Quero dizer, as informações são verificadas com uma metodologia de verificação e documentação muito robusta. Eu sou apenas quem recebe essas informações. Eu compilo essas informações e as apresento ao secretário-geral. Só queria saber se você viu isso pessoalmente. Não, porque esse não é o meu trabalho. Durante o engajamento com a missão permanente, deixei claro que não visitaria instalações de detenção, mesmo se me oferecessem. Por que essas alegações estavam sendo apresentadas ao mundo antes mesmo da pessoa responsável por apresentá-las ter revisado as evidências pessoalmente? Se você é da ONU e vai colocar um país em uma lista negra por acusações graves, verificar as evidências deveria ser o primeiro passo. Principalmente quando esses relatórios viram manchetes, influenciam governos e chegam até a ser usados para fomentar o ódio contra judeus no mundo todo. E é exatamente por isso que tantas pessoas perderam qualquer fé que ainda tinham nas Nações Unidas. Eles estão sempre aplicando 2 pesos e 2 medidas ao Estado de Israel. Quando a própria pessoa responsável por esse relatório admite que não revisou pessoalmente as evidências, e não só isso, mas também se recusou a visitar as instalações em questão, quero dizer, como você pode confiar em qualquer coisa que eles dizem? Mais uma vez, a reputação da ONU de ser o teatro do absurdo é comprovada. Agora, a história mais horrível do Canadá que chamou minha atenção esta semana, o que é lamentável, pois ultimamente não faltam histórias feias de lá. O chefe de cirurgia cardíaca do Hospital Geral Judaico de Montreal anunciou que está deixando Quebec depois de mais de 20 anos. O motivo? O crescente ódio aos judeus no Canadá. Ele disse que não tem mais confiança. O preocupante é que o aumento do antissemitismo no sistema de saúde não está sendo levado a sério, e não se trata de política, redes sociais ou debates em campos. Estamos falando de um cirurgião cardíaco sênior que passou décadas trabalhando na medicina canadense e agora concluiu que a situação está tão ruim que ele quer deixar o país. O Canadá está em uma situação assustadoramente ruim se isso é o que está acontecendo com seus judeus. Só nos últimos 2 dias houve 2 ataques diferentes às sinagogas canadenses. O que está acontecendo no Canadá? E como sempre, queremos encerrar com uma nota positiva e nossa boa história da semana. Uma das coisas mais interessantes aconteceu depois que os iranianos tiveram um pouco de acesso à internet de volta, mesmo que limitado, e o que eles têm a dizer é muito revelador. Eles não estão chateados com os Estados Unidos ou com Israel por atacarem o regime. Eles estão chateados porque os bombardeios pararam. Propagandistas do regime afirmavam ao Ocidente que ataques ao Irã uniriam o povo ao governo, mas os iranianos tinham outra mensagem para o mundo. Será que agora vão ouvir? Veja só. A triste realidade é que os iranianos sentem que isso é necessário para se livrar do regime, visão bem diferente do que muitos chamados especialistas dizem. Lembra quando passaram meses lamentando que um ataque uniria os iranianos em torno da bandeira por meses? A verdade é que só conseguem unir pessoas em torno da bandeira pagando manifestantes para apoiar o regime. Mas, de qualquer forma, bem, é obviamente agridoce nossa boa notícia. É a nossa boa notícia desta semana, porque o povo iraniano ainda não desistiu de enfrentar esse regime. E a resiliência deles diante do que parece ser o mundo inteiro virando as costas para eles é algo que não pode passar despercebido. Então, nós estamos com vocês, a todo o povo do Irã. Continuem firmes e nós continuaremos a falar por vocês. Isso é tudo no Access of Truth esta semana. Se tiver uma sugestão de pauta, entre em contato nas redes sociais. Emily K. Schrader no X ou Emily in Tel Aviv no Instagram. Vejo vocês na próxima semana na JNS.